Cada vez mais tem se falado sobre narcisistas, narcisismo. E antes da gente colocar o dedo na cara das pessoas, a provocação e a reflexão que eu quero trazer aqui é mais do que quem são os narcisistas, e sim por que eles te escolheram. Sim, porque você já reparou que tem pessoas que sempre se relacionam com narcisistas, né? E aí, muitas vezes, a gente se coloca nesse lugar passivo do tipo, eu só atraio pessoas narcisistas. Quando a gente pensa nessa frase, eu só atraio pessoas, parece que você não tem responsabilidade nenhuma, né? Você tá aqui parada, é um imã e a relação vem até você. E a verdade é que se tem um narcisista ou muitos narcisistas escolhendo você, provavelmente você também é responsável por dinâmicas bem tóxicas e abusivas e você tem traços que permitem esses comportamentos tóxicos deles. Eu não tô querendo culpar a vítima. Isso é bem diferente. O que eu quero fazer com esse vídeo é que a gente comece a refletir e fazer um exercício mesmo de autorresponsabilidade afetiva para entender o quanto a nossa insegurança, o quanto a nossa dependência afetiva e o quanto o nosso medo de conflitos fazem com que a gente acabe sendo presas fáceis para caras ou mulheres que não são legais. Eu sempre falo aqui que o amor é o que o amor faz. E nesse vídeo é isso que eu quero que a gente faça, uma reflexão de o que a gente está fazendo com a gente mesma, com o amor e com as relações e como a gente pode recalibrar alguns traços para que a gente siga sendo pessoas empáticas, de coração aberto, emocionadas, da turma paz e amor, mas que a gente seja boa sem ser boba. Então vamos lá, eu trouxe aqui alguns traços de personalidade seus, de por que o narcisista te escolhe e aí esses passos para a gente transformar esse ponto. Vão ser 8 pontos e as transformações são bem potentes, então fica até o final do vídeo. É importante, primeiro, a gente lembrar que quando a gente fala aqui de narcisista, a gente está falando de narcisistas patológicos, porque hoje em dia a gente sai chamando todo mundo de narcisista, isso é bem perigoso. Eu, como psicanalista em formação, preciso alertar vocês que o termo narcisista é um termo cunhado por Freud e todo mundo é narcisista. O narcisismo é um traço constituinte da gente e tem a ver com a imagem que a gente tem da gente mesmo e a vontade que a gente tem de projetar certa imagem no mundo. O narcisismo fica patológico quando essa vontade de construir uma imagem desejada faz com que as pessoas ao redor dessa pessoa sejam massa de manobra ou tijolo para que ela chegue a tal lugar. Então você deixa de se relacionar de igual para igual e essa pessoa te usa como eterno coadjuvante ou a pessoa que segura a lanterna ali e mira na cara dele para que ele brilhe. E aqui já vem a provocação. Se você está segurando a lanterna, foi essa pessoa que te obrigou a segurar a lanterna ou você segurou essa lanterna e acendeu a luz porque quis? E aí enche a boca para dizer, só atrai narcisistas. Pois é, você pegou essa lanterna. Então, vamos entender esses 8 traços que fazem um narcisista patológico se relacionar ou se aproximar de você. O primeiro ponto importante, ele te admira e te deseja. Eu acho interessante começar com isso, porque quando a gente se sente usada e coadjuvante, a gente acha que a pessoa só está manipulando a gente. E o narcisista, assim como a maioria das pessoas, a grande maioria das pessoas, escolhe um relacionamento porque enxerga nessa pessoa algo de interessante, de inteligente, acha você bonita, articulada. O amor tem sempre um caráter projetivo para a psicanálise. Então eu me relaciono com você porque eu gosto da pessoa que eu sou quando eu estou com você. Ou porque eu identifico uma qualidade sua e aí quando a gente está como casal, é como se essas qualidades suas viessem para mim ou para nós. A questão é que o narcisista patológico vai agir como um sanguessuga e vai puxar essas características suas para ele. Vai fazer com que você duvide de você, perca parte do seu brilho, o brilho que você tem e pelo qual ele se interessou, e você vai começar a achar insegura que esse brilho são características dele e não suas. Segundo ponto, pessoas excessivamente compreensivas que ponderam o tempo inteiro e tentam justificar o ato de todas as pessoas. Olha, eu sou boa, mas não sou boba. Isso é uma frase que eu tenho repetido muito, mas eu vejo que durante muitos anos eu era boba mesmo. E eu estava me anulando para ter o amor dos outros. Ser empática é muito legal, mas o excesso de empatia esconde um medo de se colocar e quebrar as relações. E é isso que eu quero que você reflita. Porque é maravilhoso ser empático, entender que as pessoas erram, que elas têm limites, que elas são contraditórias.
Mas quando isso vira um padrão seu, quando você está o tempo inteiro colocando panos quentes, seja na sua amiga que vive pisando na bola, no seu chefe que é abusivo, no cara com quem você está saindo e que te enrola 2 anos, aí talvez você esteja sendo boba e não boa. Para entender isso, a gente precisa tentar prestar atenção na recorrência. Você justifica sempre os atos dos outros? Você está ponderando sempre se as pessoas cometem esse tipo de erro? Você releva, ainda que te machuque? É importante a gente perceber que a gente nunca tem um comportamento só com par romântico, entendeu? Você não é dependente emocional só do narcisista. Em geral, você é dependente emocional em todas as suas relações. E esse narcisista vai olhar como você está se relacionando com as suas amigas, com a sua família, com o seu trabalho. Isso leva a gente para o terceiro ponto. Os narcisistas patológicos se aproximam de pessoas que são avessas a conflitos e que acabam relevando ou pedindo desculpas para não pesar a relação. Nossa, gente, quantas vezes você já não pediu desculpas por algo que você sabia que não era culpa sua, só para ficar tudo bem? Por exemplo, seu namorado estava viajando, aí você saiu com umas amigas, ele te liga no dia seguinte, você conta, ele tem um ataque de ciúmes e aí você pede desculpa por ter saído sem ele. Você não tinha que pedir desculpas. Mas, quanto mais você pede desculpas por coisas como essa, mais você autoriza o outro a pedir coisas inadmissíveis e a te culpar. Isso faz com que o narcisista se sinta apto a te culpar o tempo todo. E, de novo, essa pessoa muitas vezes vai ver o seu comportamento com as suas amigas, porque eu aposto que você também pede desculpa para elas. Que você também tem uma amiga manipuladora, uma mãe narcisista, que faz você pedir desculpa o tempo inteiro. Você se desculpa porque você precisa sair do almoço da sua mãe, você ficou lá a tarde inteira porque você tem um compromisso. Você se desculpa por estar com a roupa da mesma cor que a amiga e ela tá com o bico. Você se desculpa por não querer ir num programa dela porque você tá muito cansada. Quanto mais a gente se desculpa para não frustrar o outro, mais a gente entra em ciclos perigosos de abuso. E essa pessoa vai entender que ela pode te manipular, que ela pode te culpar e ela vai entrar num ciclo. Porque o que ela faz? Ela te culpa, aí ela faz o tratamento de silêncio, faz o famoso gaslighting, te dá indiretas, é cruel, mas depois vem um pico de amor, um jantar maravilhoso, uma declaração romântica. E você que está dependente dessa história, eu vou falar de dependência emocional, vocês estão vendo, né? Que vários desses traços são traços de pessoas que têm dependência emocional. Você entra nesse looping. Esse looping de ser maltratada, de pedir desculpas, de tratamento de silêncio, e aí o amor é uma delícia. E aí a pessoa tá colocando a culpa em você e vai te explorando, vai explodindo, vai sendo grosseira e você fica aí, pedindo desculpas como se tivesse feito grandes abusos. Sabe o que é pior? Ela levanta a voz e ela culpa você. Porque ela fala, é você que me deixa assim. Se você não estivesse respondendo e-mail de trabalho, enquanto a gente está jantando, eu não estaria tão irritado. Se você não tivesse saído com as suas amigas, eu não teria tido ciúme. Quer dizer, a pessoa é violenta emocionalmente, ela te culpa e quando você vê, você está fazendo o quê? Pedindo desculpa por estar respondendo e-mail de trabalho, sendo que é algo importante, sendo que a pessoa sempre responde e-mail de trabalho também. Você está com tanto medo de perder essa relação que você está perdendo o respeito com você mesma, o seu cuidado e o seu amor próprio. Isso está bem ligado com o quarto ponto e com o quarto traço de personalidade, que são pessoas que hipervalorizam a relação romântica e anulam a vida em prol do namoro ou do casamento. A Valesca Casanello, que é uma professora que eu acho maravilhosa e que eu já entrevistei aqui, vale vocês conferirem, tem uma frase que fala que as mulheres casam com casamento e namoram com namoro. Muitas vezes a gente está tão envolvida com essa ideia de estar namorando ou estar casada, está tão cegamente apaixonada por essa ideia, que ao invés de abrir mão da relação, porque a relação não está sendo saudável, a gente se apega ou ao que a relação foi no começo, porque era uma delícia, ou a projeção dos dias que podem ser bons, e aí, juntando com a culpa do ponto anterior, você fica entrando num desejo de reparação para mostrar para essa pessoa que está sendo sacana com você e narcisista que você pode ser melhor. Você entra num looping de anulação perigosíssimo, porque você está reparando coisas que não são culpa sua. Você começa a não sair com as suas amigas para mostrar que você está comprometida com o namoro. A não responder o chefe nos e-mails, mesmo que seja um problema sério, só para mostrar que você está ali 100% no sofá e o cara está ali no scroll do Instagram.
você começa a não usar batom vermelho porque ele acha que não é de moça de família. Gente, você usa o batom que você quiser, mas você tá tão imbuída em mostrar que você tá se transformando que você não percebe que você tá se anulando. É muito interessante perceber que essas pessoas que hipervalorizam as relações românticas são pessoas que mantêm os conflitos no privado. Então você briga com seu namorado ou com seu marido e ele fala assim: não vai contar para aquela sua amiga porque ela vive colocando lenha na fogueira. Não vai contar para sua mãe porque ela se mete. E aí você obedece. Você não conta para mostrar que você tá ali fiel ao amor de vocês dois. E quanto menos você conta, menos rede de apoio você tem. Mais refém dessa relação você é. Mais sozinha você fica. E aí mais você se anula, mais você começa a achar que as coisas que esse narcisista está falando são verdades e você não consegue sair desse looping e dessa espiral negativa. Se alguma coisa que está acontecendo é tão horrorosa que você não pode contar para um amigo, para uma mãe, para uma irmã, então tá na hora de você rever o que está acontecendo, certo? Pessoas que não têm limites nem condições claras também são uma presa fácil. Sabe quando você fala assim, é a última vez que você me trata assim, e essa história acabou. Só que a pessoa já te tratou assim 18 vezes, vai tratar mais 19, 20, 21 e você não vai embora. Toda vez que você fala é a última vez e você não vai embora, você dá mais força para a pessoa continuar te tratando assim. Ela sabe que você não vai embora. O narcisista percebe isso e vai te manipular nesse lugar. O quinto ponto são pessoas inseguras que precisam de reforço positivo sempre. Durante muito tempo, eu fui essa mulher e, assim, trabalhando muito o meu interno, eu me transformei e eu quero muito que vocês façam isso. Porque, às vezes, eu me senti uma menina de 5 anos com desenho, indo mostrar para as pessoas, olha o que eu fiz, me diz que é bonito. Se você depende do olhar do outro o tempo inteiro para a relação continuar, você está o tempo inteiro querendo acertar. E enquanto você quer acertar, você está transformando essa pessoa num juiz. É ela quem determina se você falou certo, se falou errado, se devia sair, se não devia sair. E aí depois, quando a pessoa vai embora, você acha que o erro foi seu, porque realmente você não conseguiu cumprir o protocolo que ela estava apontando. Será? Se você está o tempo inteiro perguntando a opinião do outro, você não está validando os seus desejos, os seus gostos, suas loucuras, seus hobbies. Você pode até pedir opinião, mas você tem que ter a decisão própria, você tem que poder discordar. E o problema é que quando a gente não banca fazer algo que a pessoa discordou, você tá falando para ela, pode falar o que eu tenho que fazer. Pode dizer o vestido que eu tenho que usar, as amigas que eu tenho que sair. Você pode até perguntar, saio com o vestido ou com a blusinha e com a saia? E a pessoa fala, eu gosto mais do vestido. Aí você sai com a saia e com a blusinha, ela fica mal-humorada. Ao invés de você relevar, brindar com as amigas e dançar, o que você faz? Tá vendo? A relação, o dia foi horroroso por conta da sainha. Ou se você não é promovida, é porque eu não falei exatamente o que a pessoa disse para eu falar. Você vira um fantoche na mão do outro. É importante a gente ter autonomia. Você pode pedir opinião, mas peça para mais pessoas, varie as suas fontes, entenda que as decisões são suas. Isso também tem a ver com o sexto ponto, que são pessoas inseguras que se colocam o tempo inteiro para baixo. Sabe pessoas que usam a autodepreciação como forma de se conectar? Você fala assim, mas minha promoção não foi nada, porque esse cara é diretor. Ou não, meu apartamento é super pequeno, meu bairro nem é tão legal e o lugar que o cara mora é incrível. Ou eu nem sou tão bonita quanto as ex-namoradas dele, ou fulano é mais inteligente. Se você tá o tempo inteiro se comparando e você tá apaixonada por alguém que você coloca num pedestal, as chances de você ir se colocando nesse lugar de coadjuvante mesmo são enormes. De não chamar o cara para seus programas, porque você acha que os amigos dele são mais descolados, que as viagens são para lugares mais chiques. Você mesmo tá saindo do palco e dando palco para essa pessoa. E aí você reclama, mas é tudo sobre ele tá sempre no palco. Mas é você que tá alimentando esse monstro. Você tá se ofuscando, você não conta mais da sua vida por insegurança, você se coloca como coadjuvante dessa relação, porque você tá tão encantada e tão hipervalorizando a pessoa, que ela tá lá, nesse lugar que você colocou ela. A responsabilidade é só dela ou é sua também? Se você não propõe o bar que você gosta, porque você prefere que ele proponha para ver se é um lugar mais descolado, e aí você reclama que você só faz as coisas dele,
a responsabilidade é dele ou é sua também? Nessa lógica da insegurança, eu vejo que muitas vezes a gente usa esse humor autodepreciativo. E esse também é um indício claro para te colocar como presa. Eu também já tive muito nesse lugar. Eu fazia piada para as pessoas rirem comigo e não de mim. E aí eu falava, eu sou a louca dos rituais, a maluca do horóscopo, a doida da hortinha. Aí a pessoa nem valoriza a sua hortinha, não pergunta de onde vieram os rituais e você pergunta, pô, ele não tá interessado na minha vida. Só que você tá menosprezando os seus interesses. É tanto medo de você ser julgada que você já coloca como se fosse coisa pouca. A gente precisa ver se as pessoas são interessadas e não só interessantes. Você tá com alguém, você precisa que essa pessoa queira saber o curso que você quer fazer, da onde vem essa sua paixão pelos rituais, pela hortinha. Ela não precisa amar a hortinha, mas ela tem que amar o fato de você amar a hortinha e querer saber sobre isso. O 7º ponto são pessoas que se preocupam muito com as outras pessoas e acabam não se preocupando com elas mesmas. Não se colocam em primeiro, nem em segundo, nem em terceiro, nem em quarto, em nenhum lugar. E aí, de novo, não é só com o cara narcisista ou com a mulher narcisista. Isso acontece com as suas amigas, com a sua família, com o seu trabalho. Se você é dessas pessoas que ajustam as suas vontades em nome das pessoas que amam, de novo, amigos, família, nananã, isso é uma grande chance de ser um ponto pro narcisista, te abocanhar. Tipo um lobo mau. Porque você muitas vezes diz que faz de coração, mas você está sendo codependente sem perceber. Tem bastante material aqui no podcast Amores Possíveis e no canal sobre codependência, mas eu quero falar um pouquinho disso, porque a codependência está bem ligada com essa conexão com narcisistas. Pessoas com traço de codependência são altamente atrativas por narcisistas, e aqui a responsabilidade é sua, porque codependente é a pessoa que quer que o outro precise dele para que ela seja amada. Sabe a pessoa que resolve a viagem de todo mundo, que organiza o cardápio, que arruma a casa da pessoa? Porque ela não sabe fazer isso sozinha. E aí, você vira o criado do tal narcisista que fica lá pavão. E aí você se sente abusada, menosprezada, só que foi você que colocou nesse lugar. Você quer fazer essas coisas para os outros para ser necessária. Você cuida para ser necessária. E aí você fica aqui nessa imagem de mártir, de salvadora, se sente mais nobre, mas está exausta. Você se colocou nesse lugar, você está sendo tão tóxica com você quanto o outro. E é importante lembrar que muitas vezes o narcisista escolhe a gente porque essas dinâmicas disfuncionais são muito familiares para a gente. Se você é o tipo de pessoa que vive em ambientes tóxicos familiares, ou que viveu outras relações com narcisistas ou com pessoas tóxicas, você tem chances de estar presa a esse lugar. É interessante perceber que a gente tem no nosso imaginário o jeito de como uma relação é. Se você cresceu com pais que viviam entre tapas e beijos, com relações muito conflituosas, onde o pai era o grande pavão e a família inteira ficava ali em volta dele, onde o amor era uma montanha-russa, um dia de explosão de amor, outros dias de muita briga. As chances de você entender que o amor é assim são enormes, de você naturalizar esse tipo de comportamento são enormes. Por isso que a gente precisa ver esse tipo de vídeo, fazer curso de autoconhecimento, participar de terapia individual ou em grupo. Eu estou abrindo vagas e convido vocês a fazerem. A gente precisa ter ferramentas para desnaturalizar essas dinâmicas. E aí a gente tem que sair desse lugar. E por falar em sair desse lugar, como é que a gente sai desse lugar? Eu acho que é muito importante a gente perceber a nossa responsabilidade para começar a sair dessa dinâmica, e eu trouxe aqui alguns caminhos de saída. Primeiro, é você sair dessa síndrome de boazinha e viver morrendo de medo do conflito. Então começa a treinar o não. Fala não. Não vou poder levar a mamãe para passear para o seu irmão. Não vou pegar esse trabalho para terminar até o final de semana porque eu não vou conseguir. Não. Não é só treinar o não, eu não vou, mas também treinar o não, eu não gostei. Não gostei que você foi seco comigo. Colocar o incômodo, sabe? Meu pai falou essa frase para mim outro dia, eu achei muito boa. Eu falei em alguns vídeos, mas eu quero repetir. Se não couber incômodo na sua relação, não existe relação. Então, coloca o incômodo
como uma ferramenta de aproximação. Usa as ferramentas da comunicação não violenta, fala sobre você, sobre os seus sentimentos, sobre coisas pontuais, mas coloca os seus incômodos e coloca os seus desejos também. Hoje eu quero fazer isso, é importante para mim. Precisa ter lugar para você. Não dá para um só ser o protagonista e o outro coadjuvante. Então, se precisa ter lugar para você, para de abrir mão das suas coisas, dos seus hobbies, das suas agendas, das suas amigas, do seu bar, mesmo que não seja descolado. Começa a dividir suas coisas e se coloca no palco também. Não menospreza as viagens que você faz, a sua hortinha, os seus rituais. Conta os filmes que você gosta de ver, os programas que você gosta de fazer. Vai fazer o seu curso de astrologia porque você vai estar adorando. De novo, a pessoa não precisa amar a astrologia, mas para que a relação seja saudável, ela precisa amar o seu amor pela astrologia. Precisa olhar o brilho no seu olho e querer entender isso. Precisa querer ser co-protagonista de vocês. Você tem que dar a lanterna pro outro e falar assim, agora é minha vez, me ilumina um pouquinho. E a gente tem que lembrar que o amor não é tudo. Porque muitas vezes você está amando essa pessoa, mas se ela não te valoriza, se ela não se interessa pelos seus interesses, se ela te coloca o tempo todo para baixo, talvez seja a hora de você se retirar. Não dá pra gente querer ficar sendo primeira dama de uma grande história do cara. Eu sinto que a gente fala muito do quanto tá difícil se relacionar, o quanto os outros são narcisistas. E eu quero muito que com esse vídeo você possa pensar o que eu posso mudar. O que eu posso fazer para me dar menos de bandeja, para ser mais boa e menos boba, para colocar limites, para subir no palco. Que a gente possa validar a forma como a gente vê, como a gente sente, subir nesse palco mesmo, nas sandálias, entender que o amor possível e feliz é aquele onde existe uma interdependência e não onde você está aqui segurando a lanterninha.